Olá, turma do sexto ano da Escola de Educação Básica Municipal Professor Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago, da disciplina de História, e hoje nós vamos dar sequência no nosso assunto, no capítulo 3, Egito Antigo, que está no LDI nas páginas 28 e 29, e escrita na Mesopotâmia, e a escrita no Egito, que estão nas páginas 30 e 31. Então, tem em mãos seu LDI para você acompanhar a explicação. E sempre que for necessário, com um lápis ou uma caneta, faça anotações no seu próprio LDI ou num caderno. Vamos dar sequência ao nosso assunto. Na aula passada foi explicado sobre a crescente fértil, né? Foi explicado sobre essa região do crescente fértil, que é a região que vai desde o Egito até a Mesopotâmia. Foi falado que o nome crescente fértil se refere ao formato da região que era de uma lua na fase quarto crescente, e o termo fértil é devido à fertilidade do solo, isto é, bom para plantação. Vamos dar sequência na revisão. Foi explicado também sobre a Mesopotâmia, que o nome Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre rios. Que rios são esses? Rios Tigre e rio Eufrates. E várias cidades começaram a surgir aqui, e essas cidades ficaram conhecidas como cidades-estados, que nada mais é do que cidades independentes. E na Mesopotâmia vários povos se estabeleceram aqui. Primeiramente foram os sumérios, depois os acádios, depois os babilônicos ou amoritas, vieram os assírios, vieram por fim os caldeus. São os povos que dominaram essa região. Por ser uma área com presença de rios, boa para plantação, então os povos vão estar guerreando, dominando essa região. Essa é uma revisão e agora vamos entrar no assunto da aula de hoje. Na aula anterior foi falado que o Egito fica no continente africano. Se você nunca estudou, nunca viu essa localização, o Egito está nessa ponta aqui, no nordeste africano. Então, para entender um pouquinho que no continente africano houveram várias civilizações e uma delas é o Egito. E essa aula a gente vai estar aprofundando um pouco mais no assunto. Localização geográfica: Nordeste da África. Essa região toda do Egito é dividida em duas partes: Alto Egito, região do Vale, Rio Nilo Branco, que se origina na nascente em Ruanda e passa pelo Lago Vitória, e o Rio Nilo Azul, que vem das regiões montanhosas da Etiópia, bem no início aqui, ó. E Baixo Egito, região do delta do Nilo, solo fértil. E o historiador grego Heródoto falou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Dádiva significa presente. Ele estava falando que o Egito é um presente do rio Nilo. Em outras palavras, o Egito existiu devido à presença desse rio, o rio Nilo. Então, no início desse império, no início dessa civilização, era dividido em duas partes: Alto Egito, no início aqui, e o Baixo Egito é onde que vai estar no final do continente africano. Então é sempre interessante, quando está estudando um povo, uma civilização, saber a localização, onde estava localizado essa região. E lembrando que a importância do rio Nilo, como destacou o historiador Heródoto, né? A importância do rio Nilo. Percebam aqui, ó, onde está o rio Nilo, tem verde, tem plantação, tem um destaque maior devido à presença, e no lado é verde. Em outras palavras, o rio Nilo é o principal ponto de riqueza do Egito pelo fornecimento de água. No deserto não dá para plantar, o deserto não se apropria de nada de benefício para o ser humano, e
O rio Nilo é a grande diferença que está aqui no Egito. Olha só, bem destacado nessa imagem de satélite que existe a região verde, que está o rio, onde tem plantações nas suas margens, e ao redor somente deserto. Olha só, se não houvesse o rio Nilo, dificilmente haveria uma civilização tão grandiosa como foi o Egito. Novas imagens de satélite destacando que nas margens do rio, a primeira imagem na parte superior, está a parte verde, onde que era utilizado, né, para plantação. E aqui, na imagem abaixo, está a utilização também de navegação. Olha só, em cima da imagem aparece já montanhas, dunas de areia, e aqui somente o verde na margem do rio. Olha que riqueza que o rio Nilo proporcionou ao Egito. E vamos destacar um pouquinho sobre isso. Ó. Então, o rio Nilo está situado, está localizado no Egito. Devido ao rio Nilo, proporcionou o surgimento, a grandeza de todo o Egito. É dividido em 3 períodos. Até a origem do calendário está associado às cheias do rio Nilo. A primeira parte, de junho a setembro, é o período de cheias, também inundações. O segundo período, de outubro a fevereiro, é o período de sementeiras, que eles plantam na margem do rio. O solo ficou fértil, o rio encheu. Quando o rio volta ao seu fluxo normal, eles aproveitam as margens do rio Nilo para a plantação. E de março a julho é o período de colheita. Está retirando esses produtos que foram plantados. Percebam bem que toda vida, tudo é relacionado ao rio Nilo. Então, é dividido em 3 partes para a sustentação, para a sobrevivência das pessoas. Muito interessante saber disso, que toda a vida no Egito vai estar relacionado ao rio Nilo. Olha só, aqui tem uma imagem ilustrando como que era aproveitado. Ó. Os egípcios desenvolveram um complexo sistema de irrigação por meio de canais, diques e barragens que propiciou um melhor aproveitamento da água do rio Nilo. Então, pela presença do rio, o ser humano usou a inteligência para estar aproveitando melhor a água para o sustento, para a sobrevivência. Nessa imagem aqui, ó, sistema de irrigação por meio de canais, diques e barragens, o que propiciou o melhor aproveitamento da água do Nilo. Olha que inteligência. A divisão das terras e o sistema de irrigação, o aproveitamento das águas por meio de canais. A próxima imagem também, utilização de arados puxados por animais para remoer a terra lodosa. Está em destaque. Soltavam animais como carneiros ou cabras que ajudavam a pisotear o terreno, enterrando as sementes e fertilizando com os excrementos, né? O adubo, né? A adubação, a fertilização do solo. Utilizavam o chadufe para retirar água dos canais e poços. Olha que interessante. Tudo vai estar relacionado à água que o rio Nilo proporciona para os egípcios. Agora vamos falar um pouquinho sobre sociedade egípcia. Sempre quando falar sobre sociedade social, nós estamos falando sobre pessoas, grupos sociais, grupo de pessoas. Então, social, sociedade está relacionado a pessoas. No topo, no destaque, está Faraó, que significa o nome Faraó, tem o significado de casa grande. Monarquia absoluta teocrática, hereditária. Faraó, considerado um deus vivo, filho do deus Sol, Amon-Ra. Era o grande proprietário de
das terras do Egito, comandava o exército, organizava a justiça e as atividades econômicas. O faraó era o pai e a mãe dos seres humanos. Em destaque também, auxiliava o faraó eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram funcionários responsáveis por administrar as terras do Egito, os templos e os serviços religiosos. Eram isentos do pagamento de impostos, apesar de enriquecerem com as ofertas feitas pela população. Possuíam muitas terras, eram considerados intérpretes das vontades dos deuses. Exerciam grande influência política sobre o faraó. Sempre que você ler, escrever, escutar a palavra sacerdote, está relacionada à religião, à crença em algo divino. Também de destaque na sociedade egípcia tem o vizir. Ele presidia, era o responsável pelo Tribunal da Justiça, cuidava dos assuntos externos. Também ele controlava a arrecadação de impostos em todo o império. Ele vai estar relacionado principalmente aos assuntos da polícia, de justiça, vizir. Seguindo na sociedade egípcia, nós vamos ter os soldados. Os soldados, eles nunca atingiam os postos de comando, sempre estes eram reservados à nobreza. Viviam dos produtos recebidos como pagamentos e dos saques que podiam realizar durante as guerras de conquista. Artesãos. Eles trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, etc. Muitas de suas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas, templos, túmulos, palácios, pirâmides. E até hoje ainda existe a presença de artesão. Os camponeses, ou felás, era outro nome que eles eram chamados ou conhecidos. Constituíam a maioria da população do Egito. Servidão coletiva. Deviam entregar uma parte da colheita aos donos das terras, outra parte ao faraó, como pagamento de impostos, e apenas o restante ficava com eles. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes, e tinham o direito de conservar para si apenas uma pequena parte dos produtos colhidos. Trabalhar na construção de obras públicas. A grande maioria da sociedade egípcia eram os camponeses, aqueles que ficavam responsáveis pela produção de alimentos. Também havia escravos no Egito Antigo. Os escravos geralmente eram os estrangeiros e prisioneiros de guerra. Quando o Egito fazia uma guerra, os sobreviventes daquele lugar, eles retornavam presos para o Egito e ficavam na posição de escravo. Trabalhavam principalmente nas minas e pedreiras do estado, nas terras reais e nos templos. Lembrando bem que a escravidão no Egito não vai estar associada à cor, como aconteceu no Brasil. Escravo era geralmente aqueles que perdiam a guerra e vinham para o Egito como prisioneiros. A economia. O que o Egito fazia para sobreviver? O que a maioria da população... Qual a atividade que a maioria da população realizava para sobrevivência? Economia, baseada principalmente na agricultura, plantação, né?
Plantavam cereais como o trigo, o centeio, a cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro. Praticavam o comércio de mercadorias e artesanato, aqueles que a gente já comentou um pouquinho, né? Pintores, artesãos, pessoas que faziam algo, alguma coisa, algum produto, né? Cultura egípcia à escrita. Hieroglífica. Além da escrita hieroglífica, os egípcios desenvolveram dois outros tipos de escrita: hierática, escrita sagrada, simplificação dos hieróglifos, utilizada para escrever em papiros, madeira e outras superfícies; demótica, escrita popular, muito usada para relatar assuntos do dia a dia no Egito Antigo. Representava uma evolução da língua falada e era mais simplificada em comparação com a hieroglífica. Essa palavra hieróglifo significa escrita sagrada, escrita divina. A escrita vai estar associada a isso, né? E quem vai fazer o uso da escrita serão os escribas, aqueles que vão escrever conforme está no seu LDI. Aqui está um alfabeto, uma espécie de alfabeto, uma organização, como seria os hieróglifos, como seria a escrita egípcia. Olha só, muitos símbolos de animais, desenhos. Isso ajudou nós a estar, olha a evolução do alfabeto, até chegar no dia de hoje, como eram os primeiros alfabetos, as primeiras letras, os primeiros sistemas de escrita. Olha que difícil. Fosse escrever o seu nome com essas letras que praticamente sairia um desenho, nem dá para dizer que é letra, né? Olha que difícil, várias representações, o A, o M, o U, o W, praticamente formato de pássaros. Que desafio estar escrevendo com esses símbolos. Cultura egípcia à escrita. Papiro, planta típica das margens do rio Nilo. A primeira parte, eles cortavam essa planta, o caule do papiro era cortado em tiras finas. O segundo passo, as tiras eram dispostas uma do lado da outra, formando uma primeira camada de papiro. Terceiro passo, uma segunda camada era colocada sobre a primeira na perpendicular. Quarto passo, as duas camadas eram umedecidas e golpeadas. O objetivo era romper as fibras do papiro, fazendo com que as duas camadas se unissem, formando uma única folha que era colocada para secar por vários dias. Quinto passo, assim que seca, os egípcios utilizavam uma pedra para deixar o papiro com uma superfície lisa, pronta para ser usada. O nome papel provém do papiro. Hoje, que fácil ter um papel, que fácil escrever. Olha que dificuldade, né? Fazer uma folha com papiro, olha que desafio, olha a demora, a quantidade de passo. Hoje, quando você quer escrever, já tem um caderno, vai na papelaria, ou retira uma folha, ou escreve, né? As letras eram difíceis. Uma pequena parte da população, somente a nobreza, geralmente os sacerdotes, faraó e os escribas, que sabiam ler e escrever, e o vizir, só mínimo. Poucas pessoas da sociedade do Egito sabiam ler e escrever. Os escribas eram responsáveis pela escrita e, que difícil, além das letras, difícil também fazer o papel. E na Mesopotâmia, um dos primeiros sistemas de escrita do mundo se chama a escrita cuneiforme. Que nome difícil, estranho, é isso mesmo. Cunei, formato de cunha, um formato de um prego, de um estilete, de um metal, uma ponta.
E com esse metal eles escreviam sobre um bloco de argila. Pegava o barro mole, fazia um pequeno quadrado, uma espécie de uma tábua, o tamanho de uma carteira praticamente, ficava mole, e pegava essa cunha, uma espécie de um prego, e escrevia sobre esse barro. E quando eles acabavam de escrever, eles colocavam no sol ou no forno até se tornar seco. E isso era o registro deles. Olha só que pesado, né? Você pegar o barro, fazer um tamanho grande e depois escrever, secar. Isso mostra a dificuldade dos primeiros sistemas de escrita. E olha que diferente, difícil. O alfabeto também, vários símbolos até formar uma letra. Hoje nós temos essa facilidade de escrever as letras, a representação de algo se torna mais fácil, mas no início olha que difícil, que desafio. E somente as pessoas que ficavam responsáveis pela escrita eram os escribas. Então, ser escriba era um destaque, sabe? O ler, o escrever, está registrando os impostos, as pessoas, os pagamentos. A escrita vai estar associada a isso, ao registro de riqueza que o Egito, os povos da Mesopotâmia tinham, né? Então a escrita vai estar associada ao poder. Então essa foi a aula de hoje, falando um pouco sobre o Egito e a escrita no Egito e na Mesopotâmia. Surgir dúvida, mande mensagem. Bons estudos. Deixarei orientações nas mensagens. Façam atividades e até a próxima.